Antes de começar a falar exatamente sobre o jogo, eu já quero pedir desculpas pra você, torcedor do Atlético, que pode estar aí feliz ou se sentindo satisfeito, digamos assim, pelo fato do Atlético ainda não ter perdido no Campeonato Brasileiro. Foram 2 empates e 1 vitória. Então você pode pensar, pô, o Atlético está invicto no Campeonato Brasileiro. E talvez você veja algo positivo nisso. Então, se você tem essa visão, eu já quero pedir desculpas pra você e dizer que você tem todo o direito de pensar dessa forma, de sentir desse jeito, mas você vai ver nesse vídeo aqui que o sentimento não é positivo e que essa invencibilidade, invencibilidade do Atlético é muito, digamos, mentirosa, digamos assim. São resultados que não traduzem o devido mérito que o Atlético deveria ter. Segunda coisa, o Atlético, eu já falei isso várias vezes e eu vou repetir. Pelo que a gente vê nos jogos que o Atlético faz, o Atlético não merece subir para a Série A com o time e principalmente com o técnico que tem. Mas, eu tô me adiantando, vamos começar do começo. Primeiramente, fala aí, torcedores que empataram mais um jogo do Brasileirão que mereciam vencer. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader e essa análise vai começar da seguinte maneira. Eu já vou me retratar de uma coisa que eu acabei de falar, porque eu comentei brincando que a gente merecia vencer, mas a verdade é que o Atlético não mereceu a vitória. Quando eu falo que merece vencer é porque o Atlético teve chances para vencer o jogo. O Atlético teve chances de matar o jogo e fazer um resultado até elástico, de 2, 3-0. Mas o Atlético, assim como também teve essas chances, o Atlético deu todas as chances do mundo para perder o jogo. Assim como foi, por exemplo, no primeiro jogo contra o Sampaio Corrêa, né? Lá em São Luís. E aí a gente tem a mesma situação que vem acontecendo com o Atlético desde que o Mozart assumiu. Eu vou um pouco mais além. Desde que o Eduardo Souza treinava o Atlético e que colocou essa filosofia derrotada no time, de que toda vez que o time está vencendo, o time precisa recuar e se fechar na defesa. Isso é espírito de time perdedor, tá? É um espírito de time que não tem vontade de vencer a partida, porque você ganhar por 1 gol de diferença é uma vitória, mas é muito arriscado quando você está ganhando por 1 gol de diferença no primeiro tempo e você recua o seu time inteiro para a defesa. É desse jeito que funciona o Eduardo Souza, como funcionava o Eduardo Batista, como funciona o Mozart, tá? Por isso que técnicos como esses, principalmente o Eduardo Souza e o Mozart, não têm sucesso na carreira. Olha a carreira do Mozart e vê se ele tem uma carreira de técnico de sucesso. Me desculpe, mas ele não tem. E do jeito que ele treina o time, não vai ter. Porque o time que o Mozart treina não tem cobertura defensiva. É um time que está totalmente passível de receber triangulações ofensivas do adversário. O Atlético tem uma defesa frágil. E não é porque os jogadores são ruins, é porque são mal treinados. Isso vinha da época do Eduardo Souza e continua, talvez até piore, com o Mozart sob o comando do Atlético. O time veio a campo com Ronaldo no gol, Gasal na zaga e Matheus Regis, se não me engano. Veio um outro zagueiro aí que eu não lembro o nome, que é um novato que começou na partida passada e entrou novamente. Veio com o Heron do lado esquerdo, porque o Jefferson tá quebrado e o Moraes Júnior tá em vias de ser processado, né? Pelos crimes que ele é suspeito lá de apostas, essas trenheiras aí que só vieram pra esculhambar a vida daquele jogador, que ele mesmo deve ter se esculhambado, mas enfim, não sei como é que é o caso, não vou entrar no mérito. Ele tá encostado no Atlético, não joga, né, não tá jogando e provavelmente não vai jogar, né, enquanto tiver essa situação se desenrolando, até que prove a inocência dele. Então nós não temos lateral esquerdo de ofício, então nem colocar um zagueiro, que é zagueiro, o Heron é um zagueiro e tá improvisado como lateral esquerdo. Do lado direito, o Rodrigo Soares. No meio, os de sempre, Matheus Salles, o Haldney e o Shailon. Aí entrou com o Bruno Tubarão e o Luiz Fernando. E aí eu pergunto pra vocês,
Como é que vai jogar o Bruno Tubarão e o Luiz Fernando juntos se o Bruno Tubarão cai pela esquerda, assim como o Luiz Fernando? Os dois se anulam, não é? Do lado direito, aí ficou, né, o Luiz Fernando caindo por um dos lados, o Bruno Tubarão pelo outro, ninguém sabe que lado que é, e o Gustavo Coutinho se virando como pode como centroavante. E o Atlético começou do jeito que começa todos os jogos, iludindo o torcedor, jogando pra frente, marcando a saída de bola do adversário e fazendo gol no começo do jogo. Isso vem acontecendo há muito tempo e eu não vou reclamar, porque isso é ótimo. O Atlético jogar pra frente no início do jogo, marcar a saída de bola e fazer o gol, maravilha, é tudo que a gente quer. Só que o Atlético tá com esse bendito, esse terrível espírito perdedor de time que faz o gol e para de jogar, recua, se encolhe e resolve ficar só dependendo dos contra-ataques que é incapaz de fazer. Porque o Atlético tem os contra-ataques, quando consegue o milagre de conseguir acertar o contra-ataque, a incompetência dos seus jogadores de frente não permite que eles façam o gol. O Atlético teve vários no segundo tempo e não fez o gol. Essa formação, pra mim, já veio capenga do início. Porque você colocar o Bruno Tubarão, que tem sido uma peça nula no Atlético, junto com o Luiz Fernando na mesma escalação, é você colocar dois jogadores de mesmo setor, que se anulam, que se atrapalham. E isso ficou claro em vários momentos em que tinham 4 jogadores do lado esquerdo batendo cabeça, porque não sabiam o que fazer e não tinham posicionamento, o que é de fato responsabilidade do técnico. É o técnico que posiciona as peças em campo. Se eles não estão sabendo onde ficam, é porque o treinamento está sendo mal executado. Beleza? E assim foi, o Atlético fez o primeiro gol, se retrancou, tomou pressão do Tombense, cara. Com todo respeito, é um time muito bem formado e muito bem treinado pelo Marcelo Chamusca e que tem jogadores muito experientes, que já tem muita casca, jogadores que conseguem sair tocando com uma certa qualidade, que tem um passe de bola, um passe eficiente, que conseguem fazer boas triangulações e aproveitam o espaço do adversário. Espaço que o Atlético deu igual uma mãe na defesa. Só que o Tombense também tinha suas falhas, como por exemplo a finalização, que acabava errando bastante e não conseguia fazer o gol. E daí fomos para o intervalo em 1-0. 1-0 safado, né? Porque o gol nem foi mérito do Atlético, o gol foi erro do adversário, tá? O zagueiro não conseguiu fazer a cobertura para a bola sair na linha de fundo, aí mérito do jogador Atlético que recuperou a bola. Só que aí o outro zagueiro foi sair, sei lá, tirar a bola, fazer sabe-se lá Deus o que. A bola sobrou nos pés do Gustavo Coutinho, que vem fazendo aquilo que ele tem que fazer, que é empurrar bola pro gol, e empurrou mais uma, fazendo o primeiro gol. E foi só, tá? O Atlético não teve muita coisa pra se orgulhar no primeiro tempo depois disso, porque fez o que eu tô falando, recua igual um time perdedor pra jogar a defesa e sair no contra-ataque, que pra mim, se você quer jogar no contra-ataque, meu amigo, você tem que ter preparo pra isso. E o time do jeito que tá não tava preparado pra isso não. Beleza. Provavelmente ouviu o mesmo papinho no vestiário. Vamos ficar recuado, vamos jogar no contra-ataque, vamos tentar aproveitar o erro do adversário. E foi isso que o Atlético fez. O Atlético ficou recuado, tomando pressão da Tombense, que jogava melhor. E aí, o que acontece? O Atlético aproveita os espaços deixados na defesa da Tombense para contra-atacar, e fez bem quando teve oportunidade, o que é uma coisa raríssima, que é o Atlético conseguir contra-ataque. Só que não tem a competência de botar a bola pra dentro do gol. Parece que os atacantes do Atlético, com exceção do Luiz Fernando e do Gustavo Coutinho, e o Gustavo Coutinho ainda vou colocar um ponto mais pra frente, mas com exceção do Gustavo Coutinho e do Luiz Fernando, eles tremem na base quando fica de frente ao gol. O gol que o Bruno Tubarão perdeu é gol de gente que não tá praticando esse tipo de finalização, ou que simplesmente tremeu nas perninhas quando ficou diante do goleiro. Mesma coisa do Ayrton, que foi um que entrou no segundo tempo e que só teve isso de oportunidade e nem isso foi capaz de fazer. Conseguiu errar mais feio do que o Bruno Tubarão. E se a gente não aproveita as oportunidades que a gente tem, futebol, meu amigo, é a velha história, o ditado mais clássico que tem: quem não faz, leva. E o Atlético estava pedindo o segundo tempo inteiro para levar o empate. E não deu outra.
Triangulação bem feita do time da Tombense, bola sobrou no meio, o Egídio finaliza e faz o gol vencendo o Ronaldo, que por sinal não foi falha do Ronaldo de forma nenhuma, e é assim um dos melhores jogadores do time, que defende o que pode ali atrás com essa defesa esburacada que esse tal de Mozart treina ou não treina, né? Porque é uma defesa lamentável, cara, lamentável. A forma como os times adversários tabelam, a pressão que o time não faz defensivamente, permite que o adversário toque a bola com uma facilidade absurda, sabe? Se fosse um time mais eficiente do que a Tombense, que a Tombense fez o gol, teve várias oportunidades, não fez. Se tivesse um time mais eficiente, como um Sport, por exemplo, ou sei lá, o Mirassol, cara, a gente tinha tomado uma goleada, tá? Porque se vocês não lembram, o Sampaio Correia, um time todo remendado, com jogadores novos que estavam estreando naquele jogo, triangularam bola e cruzaram bola no campo, na área do Atlético Goianiense, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, sabe? Com um time desentrosado. Imagina se tivesse pegado um time bastante entrosado e bastante eficiente ofensivamente. Tínhamos tomado um vareio naquele jogo e tínhamos tomado outro vareio hoje, porque a defesa é uma piada ruim. O jeito que a defesa é postada, e eu não vou falar que os jogadores são ruins, eu não vou falar que o Gasal é ruim, ou que aquele Matheus sei lá o que é ruim, que entrou agora, que eu não lembro nem o nome, ou que o Renato que entrou no meio, no lugar do Bruno Tubarão, que ele entrou como se fosse o time recuando mais ainda para formar uma linha de 3 zagueiros. Ele é ruim? Não é que eles são ruins. O problema, cara, é que o time é mal treinado. O time claramente é mal treinado. Posicionamento, cobertura defensiva é papel do técnico treinar. O jogador pode até ter um cacuete para aquilo, pode ter um talento para isso, mas quem vai tirar o melhor desses jogadores é o técnico, com posicionamento em campo, organização tática, o básico, cobertura. Se um jogador vai fazer a marcação ou vai dar o bote, o segundo jogador precisa estar na cobertura para evitar a facilidade do driblador em ficar com a bola livre para fazer cruzamento, finalizar para gol. E é exatamente isso que acontece no Atlético. Os jogadores adversários driblam e ficam livres porque falta cobertura defensiva. A bola é cruzada no meio da área e um jogador adversário sempre fica com a bola de frente pro gol do Ronaldo. E o Ronaldo tem que rezar para que essa bola não vá no gol, sabe? Porque é uma facilidade terrível. O Tombense teve um chute que a bola só não foi no gol porque pegou no outro jogador da Tombense, que agiu como um defensor pra gente, né? Agradecido a esse jogador da Tombense, porque estaria um 2-1 e a gente teria saído com menos um ponto ali, né? Teria saído com uma derrota nessa história. Resumo da ópera, galera. Com esse time, eu não vou nem falar dos reservas, tá? Ayrton perdeu aquele gol, dane-se. O Renato entrou no lugar lá do Bruno Tubarão, o Mozart, o covarde do Mozart, recuando o time, dane-se, porque não interessa, não fez porcaria nenhuma, não adiantou de nada fazer isso, né? Tirou o Shailon, cara. Vamos lá. Se você tira os jogadores que pensam as jogadas, como é que os atacantes vão receber bola com qualidade? Você empilhar é a coisa mais óbvia, mais básica do futebol. Empilhar atacantes não significa ser time ofensivo. Eu vou ter que fazer, inclusive, uma frase, vou ter que escrever num quadro e colocar lá na porta do CT do Atlético para ver se os técnicos aprendem o básico. Não adianta você empilhar atacante se você quer fazer o time ser ofensivo. Quer colocar seu time ofensivo? Coloque jogadores que tenham pensamento ofensivo com a bola. Não é só jogador para empurrar a bola pro gol, porque para essa bola chegar perto do gol, tem que ter alguém com cabeça para fazer essa bola chegar nos atacantes. Para isso. E não vai ser Matheus Salles, ou Haldney, ou Renato que vai fazer isso, cara. A gente contratou o Marco Antônio, que veio lá da Caixa Prego pra cá, que é um armador, era pra ser um jogador de meia armador. A gente tinha o Shailon, ele fez a questão de tirar o Shailon, não fazia uma boa partida porque novamente ele tá encostado do lado direito, quase como um volante, ele fica voltando na defesa pra poder iniciar a jogada, sendo que ele deveria ser um meia que recebe a bola com liberdade pra poder achar um jogador bem posicionado pra tocar, e ele não consegue jogar desse jeito porque, taticamente, o time tá armado num 4-4-2 bagunçado, né?
E aí, cara, o resultado, o time não tem nenhum jogador que consegue pensar a jogada, é um Deus nos acuda pra chegar no ataque. O time toca a bola bem porque os jogadores são bons, os jogadores do Atlético não são ruins. O time do Atlético não é ruim, o elenco do Atlético não é ruim. Mas não adianta nada você ter bom toque de bola se você não tem uma armação tática pra conseguir chegar no gol adversário e fazer o gol. E o Atlético hoje não tem isso, não tem. Toca a bola bem, consegue até fazer umas triangulações pelas pontas, mas é previsível demais. Porque não tem uma formação tática, um treinamento que faça com que esses jogadores tenham uma infiltração, uma triangulação efetiva no ataque, que cheguem com, digamos, com volume de toque de bola envolvendo o adversário. Não, é toquezinho ali na lateral e cruzamento e seja o que Deus quiser. E uma bola que sobrar, empurra pra dentro e agradece a Deus. E é desse jeito. E aí desse jeito, galera, não tem time nenhum que sobe pra Série A. Nós já estamos aí, ó, na terceira rodada com 4 clubes que venceram seus 3 primeiros jogos. Botafogo de Ribeirão Preto, o Guarani, Criciúma, tem mais um, confesso que agora eu não me lembro. Mas enfim, temos times que já estão ali, ó, despontando com 9 pontos. A gente tá agora com 6. 6? Não, mentira, 5. Estamos com 5 pontos. Então assim, já ficamos 4 pontos atrás do G4, tá? Isso no comecinho. Ah, Vitor, mas é começo do campeonato. O time ainda vai se encontrar. Ah, Vitor, mas o time ainda tá se organizando. O técnico tem pouco tempo. Tudo bem, tudo bem. Eu posso dar esse voto de confiança. Mas é difícil ficar com alguma confiança quando você vê o time jogando da forma que jogou hoje, tá? Até não vou longe, o jogo contra o CRB mesmo. A gente perdeu um jogador e aí teve dificuldades. Mas assim, pelo menos naquele jogo, o Atlético meio que se impôs. Mas será que vai se impor só no Ascioli? Não vai querer se impor fora de casa e vencer o adversário? Porque, cara, Série B, você não sobe pra Série A só vencendo o jogo em casa. Tombense que o diga, que o ano passado, jogando nesse estádio que jogou hoje, perdeu só um jogo. E não subiu. E aí? Não subiu. E aí, nós vamos ficar dependendo só do Ascioli pra tentar chorar uma classificação, ou vamos nos contentar em permanecer na Série B? Será que o tamanho do Atlético hoje é só pra ficar na Série B? Eu posso estar iludido, mas eu achei que o Atlético tinha crescido o suficiente pra ser um time que é grande demais pra uma Série B e talvez esteja ainda, né, engalgando seu espaço na Série A. Mas com esse técnico e com essa filosofia de futebol, é time de Série B. Não tem jeito. Ou muda a filosofia, muda a cabeça desses jogadores para que eles não tenham medo de vencer os jogos. E quando eu digo medo, é parar de recuar o time quando o time estiver vencendo, porque 1 a 0 não é sinônimo de nada, tá? 2 a 0, como a gente já sabe há muito tempo, desde o ano passado, 2 gols de diferença pro Atlético não significa PN. Não significa nada. Então, ou esse time aprende a lutar pela vitória, ou a gente se contenta em ficar na Série B. Quem sabe até sofrendo, né, contra o rebaixamento aí, coisa que ainda não está acontecendo e que eu rezo para não acontecer, mas vendo jogos como esse, a sensação é que o Atlético tá satisfeito com onde está. Pelo menos o técnico e o time com a filosofia de futebol que tá sendo implantada nesse time. Muda a cabeça ou fica por isso mesmo. E aí? Você, torcedor, concorda comigo? Discorda de mim? Escreve aqui nos comentários, deixe sua opinião que eu quero saber qual a sua opinião sobre essa situação do Atlético, sobre o jogo. E o que você está pensando aí? Você tem esperanças de que esse time melhore com esse técnico? O que você está achando? Fala aí pra mim nos comentários. Não deixa de curtir aqui o vídeo pra me ajudar aqui na divulgação do canal. Se inscreve pra acompanhar os lançamentos. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço do torcedor atleticano.